Olá, galera, vamos aí a nosso aulão, uma revisãozinha rápida sobre medicina legal, com alguns pontos bem importantes de vocês levarem para a prova. Então, vamos iniciar a nossa revisão falando da tanatologia forense. O que é a tanatologia forense, né? Ela vai estudar o diagnóstico da realidade da morte. Então, a gente tem aqui duas formas, né? Dois fenômenos, os fenômenos abióticos, avitais ou vitais negativos, que são imediatos e consecutivos, e os transformativos, destrutivos ou conservadores. Todos eles são fenômenos cadavéricos. Os abióticos imediatos são aqueles que insinuam a morte. Se insinuam, eu não tenho aqui uma certeza, né? Eu vou ter perda de consciência, abolição de tônus muscular com mobilidade, perda da sensibilidade, relaxamento do esfíncter, cessação da respiração, batimentos cardíacos também cessados, ausência de pulso, fáscias hipocrática e pálpebras parcialmente cerradas. Eu tinha aqui os abióticos imediatos, e aí eu tenho os consecutivos, que são os fenômenos abióticos posteriores. Resfriamento paulatino do corpo, rigidez cadavérica, espasmo cadavérico, manchas verdes abdominais de hipostase e livores cadavéricos, o dessecamento, né, o peso vai diminuindo, modificação do globo ocular, perda de tensão do globo ocular e formação de tela viscosa nos olhos, tá? Então, aqui são os fenômenos abióticos consecutivos. Quais são os fenômenos cadavéricos, né? Dentro deles, como que eles acontecem, como que isso vai se proceder dentro do organismo. Então, nós temos aqui o resfriamento do cadáver. Eu vou falar uma coisa bem importante para vocês. Essa ordem, o tempo correto de cada um, vai depender do autor, tá? Porque pode variar de pessoa para pessoa. Então, vocês vão ver que tem, se eu não me engano, uns 3 autores que vão ter aí tempos diferentes para cada um desses fenômenos, beleza? Resfriamento do cadáver. A perda é, em média, meio grau nas 3 primeiras horas. O decréscimo de temperatura é de 1 grau por hora até o restabelecimento do equilíbrio térmico com o ambiente, né? Rigidez cadavérica pode manifestar tanto tardia quanto precocemente. Lembrando que a ordem, né? Primeiro na face, nuca e mandíbula de 1 a 2 horas, músculos torácicos abdominais 2 a 4 horas, membros superiores 4 a 6 horas, membros inferiores 6 a 8 horas pós-mortem. Essa rigidez, ela não vai ficar para sempre, ela vai desaparecer progressivamente na mesma ordem que iniciou, tá? E vai dar lugar, então, à flacidez após 36 a 48 horas da permanência de óbito. Livores e hipóstase podem surgir 30 minutos após a morte, vai depender também da posição, né, do corpo. Os livores e hipóstases surgem habitualmente entre 2 a 3 horas e eles vão fixando-se no período de 8 a 12 horas após a morte. Todos esses fenômenos vão auxiliar a dar a hora da morte, né, o tempo de morte. Então, por isso, eles são tão importantes para a medicina legal. Mancha verde abdominal, influenciada pela temperatura do meio ambiente, pode surgir de 18 a 24 horas e estender progressivamente por todo o corpo, já no terceiro ao quinto dia pós-morte. Gases de putrefação, aqui já para cadáveres que já estão há mais tempo, né? Ele é detectado pela reação do acetato neutro do chumbo embebido em papéis de filtro colocado dentro da boca em torno das narinas. Aqui você já tem a 9 a 12 horas após o óbito, né? Da mesma forma que a mancha verde abdominal significa a putrefação já do corpo. E o decréscimo de peso, que para alguns especialistas tem um valor relativo por sofrer importantes variações que são determinadas pelo próprio corpo ou pelo meio ambiente, certo? Crioscopia do sangue. Aqui é o ponto, né, de congelação do sangue. Cristais de sangue putrefato. São bem famosos cristais. Aparecem, sim, na prova, tá? O nome dos cristais. Crescimento dos pelos da barba, que a gente já está falando de, né, de um tempo muito maior. O conteúdo gástrico, isso, claro, vai fazer tem relação com se a pessoa que veio a falecer tinha se alimentado, se não tinha, enfim.
isso tudo, o teor do alimento, que tipo de alimento que foi consumido, tudo isso vai causar alteração. Bioquímica da putrefação. Aqui a gente está usando França, né? Para a França, as pitomainas são encontradas nas primeiras fases da putrefação das substâncias albumoides, tá? A natureza depende do tempo de putrefação, não havendo no início o surgimento de elemento tóxico. Aos 7 dias após a morte, começa a surgir um produto tóxico conhecido como midaleína. Midaleína, então, 7 dias após a morte. Sobre as causas jurídicas da morte. Então, eu fiz um esqueminha bem rapidinho para a gente dar uma relembrada. Lesões corporais, asfixia por confinamento, asfixia por monóxido de carbono, asfixia por sufocação direta, asfixia por sufocação indireta, né? Lembrando que sufocação direta, eu vou tapar ali a boca, tapar o nariz, e sufocação indireta é quando a pressão é sobre o tórax, né? Lesões por instrumentos cortantes, instrumento contundente, corto contundente, instrumento perfurante, instrumento pérfuro cortante, instrumento pérfuro contundente. Esmagamento, precipitação, enforcamento, estrangulamento, sufocação, afogamento, envenenamento, queimadura. As pessoas não se suicidam por estrangulamento, né? Importante. O termo asfixia, entrando na asfixiologia forense, é extremamente abrangente e pode abranger várias causas da morte. A gente tem a asfixia primitiva, que é a causa primária da morte, tem a ver com o critério temporal. A asfixia é a causa direta da morte e não consequência de algum fenômeno. A asfixia violenta, existe uma ação violenta, não é uma asfixia natural. A asfixia mecânica é classificada quanto ao meio, onde você vai ter a privação do oxigênio ocasionada por um obstáculo mecânico, a penetração do ar atmosférico, criando um déficit de ventilação pulmonar, incompatível, nesse caso, com a sobrevivência. Quais são os sinais externos? Importante, bem cobrado em prova, tá? Da asfixia. Face cianótica, que é a máscara equimótica azulada. Globos oculares proeminentes, hemorragia na conjuntiva ocular, língua projetada, cogumelo de espuma, bolha de espuma que cobre a boca. Lembrando que pode ter todos, pode ter só alguns, né? Então tem que ter esse cuidado. Sinais internos, sangue escuro nas cavidades cardíacas, acúmulo de sangue no fígado e rins. Quando a asfixia for mecânica, os pulmões ficam com pequenas manchas avermelhadas hemorrágicas. Isso decorre da alta pressão arterial provocada pelo aumento da concentração de gás carbônico no sangue. São as chamadas manchas de Tardieu, que são bem cobrados em provas, tá? Lembrando que os sinais vão poder variar dependendo da espécie da asfixia. Enforcamento. Enforcamento é uma asfixia mecânica. Ocorre na constrição do pescoço por intermédio de uma força aplicada pelo corpo que pende sob o laço. Lembrando do suco do enforcamento, depressão linear na pele, lesão ou marca da corda na pele, né? Geralmente é oblíquo e descontínuo, apergaminhado com profundidade desigual. Estrangulamento, constrição do pescoço por corda ou outro mecanismo, né? Acionado por força estranha ao peso da pessoa. Aqui não é a pessoa que faz o peso sobre a corda, é a corda que vai fazer a pressão e vai fazer com que não passe, né? O oxigênio. Então, caracteriza-se pela constrição através de um laço ou mecanismo similar acionado por qualquer força ativa, que não seja o peso do corpo da vítima, né? O peso do corpo da vítima é enforcamento. O estrangulamento, portanto, é mais comum em homicídios. Esganadura, asfixia mecânica pela constrição do pescoço, produzida pela ação direta das mãos do agente. Ela é essencialmente homicida, né? É muito difícil se suicidar com esganadura. Afogamento. O afogamento é a espécie de asfixia com a penetração de um meio líquido ou semilíquido, pode ser água, pode ser lama, quando a gente tem os desmoronamentos, né? Nas vias aéreas, impedindo aí a passagem do ar até os pulmões. Segundo a doutrina médica, nós temos 2 tipos de afogado. O afogado azul, que morreu em razão do afogamento, e o afogado branco, que é o falso. Então, às vezes vocês veem, né? A pessoa é morta
e aí o jogar do corpo dentro da água, né? Então, são situações diferentes. Fases do afogamento. Primeira fase, defesa ou resistência. Isso cansa, dá exaustão e vai levar, então, a uma asfixia. O que é a sufocação? Sufocação é a asfixia decorrente do bloqueio direto ou indireto da via respiratória. Sufocação direto, obstrução dos orifícios externos respiratórios. Sufocação indireta, compressão do tórax, né, para impedir aí, que impede os movimentos. Geralmente no soterramento, algumas vezes, né, cai um pedaço de cimento, enfim, pode ter aí, vir a ocasionar uma sufocação indireta. O soterramento é a asfixia mecânica decorrente da obstrução das vias aéreas por terra ou substâncias sólidas ou poeirentas. Normalmente é acidental, mas também pode ser homicida e suicida. Situações mais frequentes, desmoronamento e desabamento. Confinamento caracteriza-se pela permanência da pessoa em área restrita, sem haver troca do ar, renovação do ar do ambiente com consumo progressivo de oxigênio, aumenta aí o gás carbônico, a temperatura é elevada, satura o ambiente e pode causar asfixia da vítima. Por monóxido de carbono, quando inalado demasiadamente, se fixa na hemoglobina do sangue, criando a carboxiemoglobina, levando à hematose, asfixia tecidual. Traumatologia forense, aqui vocês têm os danos, né? Objeto perfurante, ponta de lança, picareta, objeto corto-contundente, enxada, machado, facão. Contundente, barra de ferro, pedra, caibro, tijolo, cortante, foice, faca, né? Objeto pérfuro contundente, projéteis, arma de fogo, chumbos e espingardas. Aqui vocês vão ter orifício de entrada e orifício de saída. Quando a gente tem perfurante, as lesões são feridas pontiformes ou punctórias, pela sua exteriorização em forma de ponto. Nós temos aí as leis de Philus e Langer. A primeira lei, as soluções de continuidade dessa ferida assemelham-se às produzidas por instrumento de 2 gumes. Então, parece uma casa de botão mesmo, de roupa. Lei de Philus, quando as feridas se mostram em uma mesma região, onde as linhas de força têm apenas um sentido. Lei de Langer, na confluência das regiões de linhas de forças diferentes, a extremidade da lesão vai tomar um aspecto de ponta de seta, ou triângulo, ou mesmo um quadrilátero, né? Quando você tem várias perfurações. Segundo França, essas feridas vão se diferenciar das demais lesões pelas seguintes características: forma linear, isso já para cortantes, tá? Regularidade das bordas, regularidade do fundo da lesão, ausência de vestígios traumáticos em torno da ferida, hemorragia quase sempre abundante, predominância do comprimento sobre a profundidade. Quando você tem perfurante, é mais profundidade e menos comprimento. O cortante é o contrário, predomina o comprimento sobre a profundidade. Ocorre o afastamento das bordas da ferida, a cauda de escoriação, né, vai ficando menos profundo ao final da ferida, centro da ferida mais profundo que as extremidades. Objeto contundente. Entre os agentes mecânicos, instrumentos contundentes são os maiores causadores de dano. A ação é quase sempre produzida por um corpo de superfície e suas lesões mais comuns se verificam externamente, taco de beisebol, por exemplo, né? No objeto contundente, você pode ter rubefação, que não é uma lesão, porque não apresenta significativas modificações de ordem estrutural. Você pode ter a escoriação, que tem uma ação tangencial dos meios contundentes. Você tem equimose, que são as lesões que se traduzem por infiltração hemorrágica nas malhas dos tecidos, o edema, o acúmulo do líquido no espaço, e o hematoma, que já é o extravasamento do sangue. As entorses são as lesões provocadas por movimentos exagerados de ossos que compõem a articulação, ruptura de vísceras internas, prolapso de vísceras internas, aí vai aumentando a gravidade, né? Bossa sanguínea, vai se diferenciar do hematoma, porque é sobre um plano ósseo e pela saliência bem pronunciada na superfície cutânea.
também chamado de galo. Então, o galo, agora vocês já sabem, se chama bossa sanguínea. As fraturas, luxações, que aí já é mais comum, né? As luxações mais comuns são do ombro, cotovelo, joelho, onde você tem os ligamentos. Lesões por martelo. Encravamento, que é a modalidade de ferimento com a penetração do objeto afiado e consistente em qualquer parte do corpo. Então, por exemplo, um machado. Empalamento é a forma, então, especial de encravamento, é a penetração do objeto de grande eixo longitudinal, na maioria das vezes consistente e delgado no ânus ou região perineal. Lesões pérfuro-corturantes são provocadas por instrumento com ponta e gume, então mistura o que é pérfuro, o que é perfurante e o que é cortante, atuando com um mecanismo misto. Pérfuro contundente, ferimento de entrada, pode ser um tiro encostado, curta distância ou a distância, né? Ferimento de entrada nos tiros encostados. Esses ferimentos com plano ósseo logo abaixo têm forma irregular, dentada ou com entalhes. É muito comum em tiros encostados na fronte, chama-se câmara de mina de Hoffman. A expressão melhor, segundo França, seria o golpe de mina. Pode cair os dois na prova para tiros encostados, ferimento de entrada. Nos tiros à distância, o ferimento de entrada nos tiros à distância vão ter diâmetro menor do que o projétil, forma arredondada e elíptica, orla de escoriação, ralo de enxugo, areola equimótica e bordas reviradas para dentro, tá? A lesão tem características produzidas por tiro à distância, não apresenta os efeitos secundários do tiro. E aí você não pode padronizar a distância, é preciso outros exames, tá? Ferimento de saída tem sempre forma irregular, as bordas são reviradas para fora, maior sangramento, não vai ter orla de escoriação, nem ralo de enxugo, e nem a presença dos elementos químicos da pólvora, né? Esses elementos são no orifício de entrada, certo? Entrada, nós temos regular, invertido, proporcional ao projeto com orlas e zonas. Saída, dilacerado, evertido, desproporcional ao projeto sem orlas e zonas. Lembrando que aqui será diferente se você tiver tiro a curta distância, né? Tiro a queima-roupa, o nosso famoso tiro a queima-roupa. São ferimentos produzidos por instrumentos que, mesmo portadores de gumes, quando corto-contundentes, são influenciados pela ação contundente, quer seja pelo seu próprio peso, quer pela força ativa que os maneja. São exemplos: a foice, facão, machado, enxada, guilhotina, né? Bem traumático. Fechou, galera? Era isso, então. Nós nos vemos aí num próximo encontro. Beijos.